Shalom, meus amores, sejam bem-vindos para mais uma aula, nossa terceira aula dos códigos secretos de Israel. Os códigos por trás da história, por trás da Bíblia. O que nós podemos aprender de forma com que nós possamos crescer, com que nós possamos de fato, aprender das entrelinhas da Bíblia. Não é somente ler um texto ou ler a história, mas entender a alma do texto, a alma da própria história de Israel. Sejam todos bem-vindos, pessoal que está chegando aí, sejam bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. E hoje eu estarei falando sobre algo muito especial. Já tem gente que está na imersão. Lu, seja bem-vinda aqui presente nessa aula que é super importante hoje, porque a gente vai começar a navegar um pouco, experimentar isso que nós teremos lá em agosto, final de agosto, brindando juntos em Israel. Serão 10 noites, 11 dias de imersão profunda nos códigos secretos de Israel. E hoje eu vou trazer algo que sempre me deixou intrigada. Um código que está intrínseco na alma judaica. Antes de tudo, vamos fazer um Lehaim? Lehaim. O código secreto de Israel hoje é sobre uma das características mais intrínsecas do povo judeu. Você já parou para pensar que o povo judeu ele representa menos de 0,2% da população mundial? E apesar de ser um número tão ínfimo, digamos, esse povo conseguiu influenciar de maneira tão profunda a literatura, a ciência, a medicina. Grande parte de toda a teoria da medicina vem de Israel, vem de alguma mente judia. A economia, o direito, a música e praticamente todas as áreas do conhecimento humano. Não sei se você acompanha, mas dos prêmios Nobel que foram entregues até o dia de hoje, 1/3 são para mentes judias. Como? Se eles são 0,02 representantes da população, né, da humanidade, como que eles podem ter 1/3 dos prêmios Nobel? Seria somente um fato de ter uma inteligência mais acentuada? Seria genética? Seria cultura? Ou será que existe um código muito mais profundo escondido por trás dessa história? Será que tem algum código secreto que eles passam de geração em geração que faz eles serem tão resilientes, tão fortes? Veja, gente, foi em 41 quando eles foram quase que completamente exterminados, dizimados, tiveram todos os seus bens tomados, eles foram com uma mão à frente e outra atrás, os sobreviventes, para Israel ou para outras nações. Mas aqueles que foram, para onde quer que foram, prosperaram, mesmo começando do zero, sem nenhum centavo na mão. Gente, qual é o segredo disso? E é sobre isso que nós falaremos hoje. O segredo para você prosperar, crescer. O que acontece que eles prosperam tanto, crescem tanto, têm tanta influência em tantas áreas do conhecimento? Preparado? Eu quero que você me conte de onde que você está assistindo essa aula de hoje. E, gente, deixei lá nos stories, tá? Próximos dias estarei colocando todo dia nos stories. Quem tiver interessado em saber mais sobre imersão em Israel, entra no meu grupo VIP fechado. Não tem gente falando lá, tá? É um grupo VIP fechado, onde a gente só passa as informações concernentes à imersão de Israel. Então, você quer saber mais? Entra lá no grupo, certo? Tá lá nos stories. E bora lá para nossa aula. Lehaim.
Silvia, eu vi que você tá aí, meu amor. Tô aguardando a minha xícara com minha maguinha da vida. Esses dias eu tava na casa da minha filha fazendo, né? Aí aquela xícara que você fez maravilhosa, que dei de presente pra ela, foi a que eu usei numa live. Acho que você viu também, não é, meu amor? Porque eu presenteei todas, inclusive a minha tá lá na casa da Esther, tem que pegar. Então, bora lá pro segredo. Que segredo é esse que eles guardam? Que código secreto é esse que faz com que eles se levantem do pó? Que eles... Não importa o que eles tenham passado. Gente, é um povo que nenhum outro foi dessa forma perseguido, massacrado, com tentativas de dizimação total. Não recebi, Silvinha, mas depois eu vou olhar, tá bom? Então, depois de viver em Israel, hoje eu vou compartilhar um pouco da minha vida em Israel. Depois de viver em Israel, estar estudando numa instituição conceituadíssima lá, agora já indo para o meu 3º ano, passar horas em bibliotecas, observar as famílias, as crianças ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo de todos esses anos, observá-los como que é a rotina durante a semana, como que é a rotina durante o Shabat, final de semana, de que forma esse povo vive. Se você conhece pessoas que têm filhos, pega esse aviãozinho e comece a enviar, porque essa live é para você que é pai, mãe, vô e vó, que tem filhos. Você vai entender os segredos, o que eles passam para os filhos, que faz com que essas pessoas sejam tão fortes e resilientes, mesmo perdendo tudo. Eles se levantam, começam do zero e quando vê, eles estão lá no topo de novo. Qual é o segredo? Então, prepara o coração. Tá aí com papel, caneta na mão? Então, a partir dessa vivência, a partir dessa imersão de quase 3 anos que eu já estou, eu consegui viver, sentir, perceber o que de fato acontece. E a primeira coisa que eu vou dizer, que talvez vai chocar você, é que o segredo nunca foi apenas sobre conhecimento. O segredo sempre foi a relação que eles têm com o conhecimento. Se você visita Jerusalém, por exemplo, pela primeira vez, uma das cenas que mais vai chamar a tua atenção, por certo, talvez nem seja o impacto de estar lá no Muro das Lamentações, o Kotel. O maior impacto, pelo menos o meu foi, é de você conviver e ver as famílias, as pessoas nas ruas, dentro dos ônibus, nos trens, como as pessoas se comportam. Eu vou tentar descrever. Você está andando na rua num Shabat. Shabat, por exemplo, não anda carro, né? A não ser que sejam os árabes, pessoas que não guardam o Shabat. Mas na avenida principal de Jerusalém não anda carro nenhum, a não ser ambulância, uma polícia que precisa passar. Mas senão você só vai ver carrinhos de bebês, as famílias inteiras caminhando ou para o Kotel, ou para sinagogas, ou para casa de parentes, para almoçar, para jantar. E enquanto elas caminham com um livro na mão, lendo ou rezando ou ensinando. Os pais, eles caminham com os filhos, geralmente são os pais que levam os filhos para a sinagoga. Não é aqui no Brasil, geralmente, as mães que são muito responsáveis por levar os filhos para a igreja, né? Porque às vezes os pais não se sentem tanto nessa responsabilidade. Lá é uma responsabilidade do pai educar o filho nos caminhos de Deus. Não é da mãe, é do pai. O pai tem que levar o filho para sinagoga, tem que ensinar ele a Torá. As meninas também. Então você vai ver nos sábados, sexta-feira à noite, muitas vezes você vê pais com 4 crianças na mão.
assim, dando mão, né? Aí as 4 crianças junto, crianças pequenas, indo para a sinagoga. As roupas, sempre muito bem elaboradas, sempre de terno, se não tiver de gravata, sempre uma camisa branca, terno, mesmo as crianças, os meninos bem pequenininhos, sempre extremamente alinhados, roupa muito bem ajeitada, as meninas com vestidos, com roupas muito clássicas, né? Vestidos com detalhes, com bordados ou com algumas rendas, tudo muito sereno, nobre, mas muito discreto também, né? Com chapéu na cabeça, geralmente as mulheres casadas sempre com uma cobertura na cabeça, um chapéu, um pequeno chapéuzinho, alguma coisa elas vão usar. Então, você vai ver o tempo todo pessoas, eu nunca vi isso em nenhum lugar do mundo, pessoas caminhando e lendo. Se elas não estão lendo, elas estão rezando salmos, lendo salmos, ou lendo o Sidur, que é o livro das orações, praticamente são só salmos ou textos coletados da Bíblia. As pessoas leem enquanto caminham. Quando você vai ver um senhor aguardando, por exemplo, quando eu saí de Israel, fui pegar um voo de madrugada, então fui pegar o trem. Ai, gente, é a hora mais linda, tipo 5:30, 6 da manhã. Então você vai ver aqueles senhores colocando talit, que é aquele manto sagrado, né? Colocando talit, colocando todos os aparatos para fazerem as orações no ponto do trem. Você vai ver jovens discutindo a Torá durante o almoço. Você vai ver muitas vezes, então, como disse, os pais caminhando com os filhos e fazendo perguntas sobre um texto da Bíblia e discutindo. Isso você vai ver no metrô, no aeroporto, nas praças, nos cafés, nas universidades. Por onde você for, você vai ver pessoas caminhando com livros e lendo enquanto caminham. Qual o primeiro ponto do segredo aqui? Guarda isso. O estudo não acontece apenas em um lugar. A gente vai ver pessoas estudando aonde? Na sua biblioteca, na sua escrivaninha, dentro da escola, dentro da universidade. Não. O estudo no mundo judaico acontece na vida. Enquanto eu vivo, eu estudo. Porque para o povo judeu, estudar não é uma atividade. Vou repetir. Para o mundo judeu, na cultura judaica, estudar não é uma atividade. Estudar é uma maneira de existir. Você existe através do estudo. Você dá sentido à tua vida através do estudo. Enquanto muitas culturas perguntam, quando você terminou os seus estudos? Não é assim? A pessoa já é mais madura. Quando você terminou os teus estudos? Ou, o que você estudou no teu passado? Não, em Israel eles vão te perguntar. Não importa a idade. Você pode ter 98 anos. Ou você pode ter 3 anos de idade. Não importa a tua idade. Eles não vão perguntar o que você estudou. Vão perguntar o que você estudou. Quando você terminou os teus estudos, eles vão perguntar o que você estudou hoje. Existe, então, uma diferença gigantesca entre essas duas perguntas. A primeira entende o conhecimento como um destino. A segunda entende o conhecimento como um caminho. E talvez seja por isso que um dos textos mais extraordinários da Torá esteja em Deuteronômio, onde a gente fala esse texto junto com a recitação do Shema. O Shema, essa oração da confissão de acreditar em um Deus criador dos céus e da terra, é recitada ao menos 2 vezes ao dia. E depois do Shema, você tem aquele versículo bíblico que fala: e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E depois ele continua, né? O texto em hebraico é Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha, ubechol nafshecha, ubechol meodecha.
E aí o texto continua. E no meio desse texto, que faz parte do Shema ainda, você vai ter uma parte desse texto que ele dá um comando, que ele diz assim: Veshinantan levanecha. E por que eu tô cantando? Porque eles leem a Bíblia ou leem as suas orações cantando. Tudo é cantado, e por isso que eles decoram, né? Você tem, às vezes, a Bíblia inteira. Isso é muito normal, os jovens, as crianças, saberem, não um texto de cor, digamos, há um capítulo dos Salmos. Aqui, se alguém sabe um capítulo dos Salmos, meu Deus, que inteligência. Não, lá você sabe o Gênesis de cor. Lá você sabe o Êxodo de cor, você sabe a Torá inteira de cor. Não é raro você encontrar pessoas que recitam toda a Torá de cor. Os 5 livros e outros textos, né, como Talmud, enfim. Então, sejam bem-vindos de todos os lugares, até Encantado tá presente aqui, Vivi, seja bem-vinda, Lehaim. Então, esse texto, que eu quero agora me aprofundar, presta atenção, você conhece. Esse texto ele vai dizer: ensinarás diligentemente aos teus filhos. É assim que está escrito no português. Esse texto de Deuteronômio. Mas no hebraico, Veshinantan levanecha, ele quer dizer, a palavra vem do verbo shanam, que quer dizer literalmente afiar. Tá preparado para entrar no código? Na nossa Bíblia em português, diz: e ensinarás os teus filhos diligentemente. No hebraico, quer dizer, e afiarás os teus filhos diligentemente. Quer dizer, quando eu ensino, quando eu coloco conhecimento, mas de uma forma vívida, prática, é a sabedoria prática, eu estou afiando a mente do meu filho. Então, a Torá, a Bíblia, ela não ordena a transmissão de informações. Não é sobre transmissão somente. Ela ordena afiar mentes, mentes afiadas para pensar, para sobrepujar problemas, adversidades. Elas devem ser afiadas com a capacidade de pensar fora da caixa, afiar o coração. E é por isso que uma criança judia cresce aprendendo a fazer perguntas. As perguntas na cultura judaica, ficará gravada, Tânia. Seja bem-vinda a Porto Alegre, nosso Paraná, São Paulo, pessoas que estão presentes aqui. Quem mais está presente? Vai me escrevendo. Gente, quem tem aqui netos, sobrinhos, filhos, por favor, ou pessoas que você conhece, vai enviando essa live, porque hoje eu estou trazendo um dos códigos mais profundos e importantes de Israel. É o código que faz com que eles sejam quem eles sejam, que traz essa resiliência. Hoje nós estamos vivendo o problema da mente que está completamente despreparada para enfrentar os desafios contemporâneos. A nossa sociedade nunca antes contemplou tamanho sofrimento na ordem da saúde mental. Transtornos diversos, depressão, ansiedade, todos os tipos de transtornos de aprendizagem, de personalidade, de identidade. E isso só tem crescido de forma exorbitante. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que aprender com quem sobreviveu quase 4.000 anos, vivendo, sofrendo as maiores atrocidades da história. E cada vez, cada geração, não importa o que acontece, eles se levantam mais fortes. Qual é o segredo? Nós precisamos aprender e ensinar o mesmo aos nossos filhos. Então, afiar a mente, Veshinantan levanecha, afie a mente dos teus filhos. E é por isso, então, que fazer perguntas não é sinal de ignorância.
Aqui, geralmente, no Brasil, quando uma pessoa começa a fazer muitas perguntas, eles vão dizer, mas meu Deus, não consegue ser mais burro? Fica só incomodando, fazendo tanta pergunta. Em Israel, quanto mais habilidoso você é em fazer perguntas inteligentes, mais você cresce. Então, fazer perguntas não é sinal de ignorância, pelo contrário, é sinal de reverência. Caraguatatuba, São Paulo, litoral norte, sejam bem-vindos. Nas yeshivot, por exemplo, as escolas onde os rabinos ensinam, na maioria das vezes o professor ele não vai te responder imediatamente, nem nos próximos dias. O que ele vai fazer é geralmente te responder com uma outra pergunta e te fazer pensar mais, fazer você pensar criticamente. Então, devolver a pergunta em vez de dar uma resposta, porque dar respostas é muito fácil. Agora, você fazer a pessoa pensar ainda mais fundo, fazendo perguntas inteligentes. Então, a tradição judaica, ela compreendeu algo extraordinário. E pega esse código. Uma resposta, ela encerra uma conversa. Quando você dá uma resposta, você deu uma conclusão. Agora, uma boa pergunta, ela pode abrir uma vida inteira. Uma boa pergunta pode transformar a vida de uma pessoa. E é exatamente isso que o profeta Oséias também nos ensina. E eu vou estar lendo o texto que eu separei aqui, de Oséias, que diz exatamente isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Veja o verbo prosseguir. Prosseguir. Olha aqui em hebraico. Venetra nirdefa ladaat et Adonai. Então, prosseguir. O conhecimento de Deus nunca termina. Ignorante é aquele que diz de fato que conhece ou sabe algo. Deus não cabe em caixas, mas é nosso dever conhecer e prosseguir na busca por esse conhecimento, embora saibamos que é impossível nós, de fato, conseguirmos captar tudo que ele é, porque ele é ilimitado, ele é infinito e nós somos limitados, finitos e não temos essa mente expandida, mas a partir daquilo que nós podemos, nós devemos continuar nessa busca pelo conhecimento. E o conhecer a Deus não vem manifestado com um diploma. O conhecer a Deus não vai te dar um certificado, não é um título, é uma jornada. Conhecer a Deus é uma jornada que engloba todos os teus dias, que envolve o teu deitar, o teu levantar. Por isso que esse texto do Shema vai dizer sobre isso mesmo. Ensinarás aos teus filhos, e que no caso é afiarás os teus filhos, ao sentar, ao levantar, ao deitar, ao caminhar. Esse texto fala, ensina os teus filhos enquanto você caminha. E é isso que eles fazem. Então, conhecer a Deus é uma jornada de uma vida inteira, de todos os dias da nossa vida. Por isso, você vai ver judeus de 90, 100 anos dentro da yeshiva ainda estudando, se eles têm força para isso. Vai continuar lá abrindo o texto da Bíblia. Eu já sei a Bíblia de cor. Não, é muita ignorância, é muita arrogância você dizer que não vai ler a Bíblia hoje porque você sabe tudo. Ele vai continuar abrindo o texto, ele vai continuar discutindo o mesmo versículo, pode ser por 30 anos, porque ele vai continuar descobrindo novas facetas, novas camadas mais profundas da mesma palavra. Porque cada leitura revela algo que ontem ainda estava escondido, mas hoje a Shekhinah, o Espírito de Deus, quer me revelar.
E eles têm esse discernimento e essa humildade. E é exatamente isso que Provérbios vai declarar, que é glória de Deus ocultar as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Que frase extraordinária. Deus não se esconde para se afastar. Deus se esconde para convidar. Eu brinco muito de esconde-esconde com os meus netos, mas o menor deles, que tem 2 anos, ele adora brincar de esconde-esconde. E cada vez que eu encontro ele, ou que ele me encontra, ele dá aquele grito de alegria, como se ele não soubesse onde é que eu estava. Porque, na verdade, ele sabe onde é que eu tô, né? De alguma forma, sempre são os mesmos lugares que ele se esconde. Mas é aquela fascinação do encontro. Deus não se esconde porque ele não quer ser encontrado. Deus quer que você o encontre e tenha a alegria do fascínio do encontro com ele. E é sobre isso. Isso eles aprenderam a procurar, a buscar. Tem algo mais. Cada camada descoberta revela outra ainda mais profunda. E talvez seja por isso que o povo judeu nunca idolatra a palavra eu já sei. E essa palavra eu já sei é a palavra muito utilizada por ignorantes. Ignorantes dizem eu já sei. Você pode saber uma coisa, mas quando outra pessoa vai te falar sobre aquele mesmo assunto, a melhor coisa que você fala é: talvez eu conheça algo, mas você pode me explicar como você vê essa situação, ou essa dinâmica, ou essa teoria? Você vai se surpreender porque você vai aprender com essa pessoa. O Porquê Avot, que é a Ética dos Pais, um dos livros clássicos da Mishnah, ela vai trazer uma frase que eu já citei outras vezes para vocês, mas guarde ela no teu coração. Diz assim: quem é sábio? Aquele que aprende com tudo e com todos. Com todas as pessoas, não importa quem seja, você tem algo a aprender. Você pode aprender com uma formiga. Olha os provérbios. Os provérbios, eles são fascinantes porque eles vão abrir a tua mente exatamente nessa visão judaica de aprender com tudo e com todos. Você olha para uma abelha, você tem muita coisa para aprender com uma abelha. Você olha para as formigas, meu Deus, quanta diligência você aprende com uma formiga. E assim por diante. Então, essa forma de desenvolver o amazement, o espanto. Simone, compra é Pirkei Avot, o nome, Pirkei Avot, a ética dos pais. É uma parte da Mishnah e é muito lindo, muito profundo. Então, na tradição judaica, a capacidade de você permanecer curioso, de você permanecer com aquela habilidade de espanto, a curiosidade para aprender mesmo aquilo que você já leu 100 vezes, 1000 vezes. Então, quando uma sociedade ensina os seus filhos a ler desde cedo, a decorar textos grandiosos, a argumentar com respeito, porque isso também está dentro desse código. A argumentar, saber ouvir opiniões diferentes e continuar juntos. O que é o Talmud, senão uma argumentação sobre um assunto da Mishnah? Eles trazem um versículo da Mishnah e daí pelo menos 5 vozes diferentes vão discutir com 5 ideias diferentes. E é interessante que tem uma fala, um dizer, como dizem na cultura brasileira. Existe um dizer na cultura judaica que fala: onde há 2 judeus tem 3 ideias. E é exatamente assim. Você nunca vai ter muita opiniões sempre congruentes, vão ser divergentes, né?
essa capacidade de você dizer, não, eu vejo de forma diferente, você estar juntos na mesma sala de aula, no mesmo ambiente, na mesma sinagoga, mas ter a delícia de ouvir ideias, opiniões diferentes e crescer com isso. Nós não crescemos num ambiente onde todo mundo pensa igual. Nós precisamos ouvir coisas novas, nós precisamos ouvir com respeito opiniões diferentes e voltar continuamente às mesmas perguntas. E isso desenvolve muito mais do que somente conhecimento religioso. É uma forma de disciplina intelectual, pensamento crítico, capacidade de análise, memória, curiosidade, persistência e muita humildade. Para você ter essa capacidade tão ampla de escuta, fala e busca. Busca curiosa e extremamente diligente. E talvez seja exatamente por isso que tantos judeus deixaram contribuições extraordinárias para a humanidade ao longo de toda a nossa história em áreas tão diferentes. Não porque eles nasceram sabendo mais ou porque eles tiveram mais, digamos, um berço ou um berço de ouro, como costumam dizer, que não é verdade em absoluto, exceto algumas raras famílias, ou dizer que eles tiveram mais oportunidades. Não é sobre isso. A oportunidade talvez seja essa diligência em estudar, em fazer do estudo não um momento de início e fim na vida, mas algo que você faz durante todos os dias da tua vida. É parte da existência, o estudo da Bíblia, o estudo da Torá, o estudo dos sábios, além dos estudos nas áreas diversas da ciência, tecnologia, eles são, meu Deus, Israel é o país da tecnologia. Então, não é em absoluto porque eles nasceram sabendo mais. Pelo contrário, porque aprenderam desde pequenos que estudar nunca seria uma etapa da vida. Ah, terminei o 2º grau, acabou. Terminei faculdade, acabou. Terminei mestrado, doutorado, não quero nem saber mais da universidade. Não, estudar é até o último dia da tua vida. Então, estudar é a própria vida. Então, agora eu quero fazer algumas perguntas para análise, Nossa autoanálise. Quando foi a última vez que você abriu um livro, não porque você precisava, mas porque você desejava crescer? Quando? Quando foi a última vez que você fez uma pergunta profunda, sem a ansiedade de encontrar uma resposta imediata? Em que você encontrou prazer em formular a pergunta, em desejar saber algo que você não encontra a resposta fácil. Próxima pergunta. Você ainda aprende com curiosidade de criança? Com a pureza de uma criança que pergunta, sem se importar se o outro vai rir da tua pergunta? É verdade. Aqui eu não consigo enxergar sem óculos, acredita, gente? Deixa eu ver. Vieshorek. Usa tecnologia para tudo. Melhor exemplo atual para ajudar a encontrar sobreviventes na Venezuela. Amo Israel, verdade. Exato, Mari. Buscar a Deus de todo o coração e tudo será acrescentado. Então, olha, eu vou fazer mais uma pergunta. E essa é fiada, a gente se prepara. Você acha que você já sabe o suficiente? Você acha que você já aprendeu tudo que você precisava? Esse é o código secreto de Israel. Ele sempre acha que ele sabe muito pouco. Ele sempre acha que tem algo muito grande ainda para ele descobrir. E é a responsabilidade dele de descobrir. Porque se ele descobre aquilo e ele sabe que aquilo faz o mundo ser um lugar melhor, então é dever dele buscar essa resposta. Então,
A vida do judeu, esse é outro código, não vou falar hoje. Deixa para a próxima semana. Vamos continuar as perguntas. É isso aí, Lu. Jamais, eterna aprendiz. Eita, nós, é bem nós mesmo. Bora lá. Eternas aprendizes. Quando é que a gente vai poder parar de aprender? Nunca! Exato. Então, vamos para a pergunta mais profunda, quem sabe. Presta atenção. Põe aí a mão na consciência, a mão no coração e pensa. Se você hoje, ou melhor, se alguém hoje observasse a maneira como você vive durante uma semana inteira, será que ele conseguiria perceber que você ama a sabedoria? Uau! Eu vou reformular essa pergunta porque ela é muito boa. Se alguém morasse com você durante uma semana, tá? Convivesse contigo, fosse lá na tua casa, será que essa pessoa, quando ela saísse lá da tua casa, ela ia dizer assim, meu Deus, ela é apaixonada pela sabedoria. Essa mulher, meu Deus. De que maneira essa pessoa perceberia? Porque aquilo que realmente amamos sempre aparece na nossa agenda, meu amor. Nas nossas conversas, no nosso tempo e nas nossas prioridades. Quais são as tuas prioridades? Você sabe que no mundo judaico, eles passam muitas horas do descanso, do Shabat, lendo e estudando, e também durante os dias. Então, os homens, antes de irem trabalhar, eles vão para a sinagoga para ler, para estudar. Geralmente, 5, 6 da manhã, você vê eles indo. Depois que eles fizeram os estudos, que eles vão para o trabalho. Então, provavelmente, esse é um dos grandes códigos secretos de Israel. Porque não é apenas um povo que possui o livro, o grande livro mais sagrado, né, da humanidade, a Bíblia. Não é somente um livro best-seller, é o livro mais vendido em toda a história, em todos os tempos. Então, é um povo que permitiu que esse livro moldasse a sua forma de pensar, de perguntar, de ensinar, de viver e até mesmo de sonhar. E talvez seja exatamente por isso que milhares de anos depois eles ainda acordam na manhã seguinte e abrem novamente a Bíblia na mesma página e descobrem que o Eterno ainda tem algo novo para lhes ensinar. Então, a maior riqueza do povo judeu, gente, para terminar essa live, bora lá. Olha só, qual que é a maior riqueza do povo judeu? Qual que é a maior riqueza? A maior riqueza do povo judeu nunca foi o ouro, nunca foi a terra ou o poder político. Foi a decisão de nunca interromper a busca pela sabedoria. E essa é a maior missão na cabeça deles. A gente precisa buscar conhecimento. Aonde que tem um problema, nós temos que trazer a solução. Então, conhecendo essas nuances intrínsecas da alma judaica, nós entendemos o texto de Oséias, que é de fato o que deve nos guiar. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque essa frase sozinha já é um programa de vida. Então, meu amor, tá preparado? Quer vir aprender comigo durante 11 dias sabedoria milenar, os códigos secretos de Israel aplicados para a tua vida de uma forma que vai transformar a tua vida para sempre? Vai lá nos meus stories, eu coloquei lá o link pro meu WhatsApp, ou me chama aqui no direct, diz, Jane, eu quero falar contigo. Eu ou alguém que tá trabalhando comigo vai entrar em contato contigo, vai te explicar tintim por tintim dessa viagem, que vai ser simplesmente surreal. E se você tem desejo de pensar, eu não tenho condições, primeiro venha ouvir. Depois você pensa sobre o restante, tá bom? Porque provavelmente vai te surpreender. Também nos valores. Gente,
Amo vocês. Espero vocês na próxima aula, quinta-feira que vem. Bezrat Hashem. A gente nunca fala. Isso aqui faz parte, é um código. Esse é um código judaico. A gente nunca fala. Semana que vem nós faremos. Você pode falar o que fará e depois você vai dizer ou no início ou no fim. Bezrat Hashem. Se Deus quiser, com a ajuda de Deus. Porque a gente não sabe nada acerca da nossa vida. Nem se amanhã estamos aqui ou se não estamos, se poderemos fazer, se não poderemos. Então você não fala nada com absoluta determinação. Você fala com a ajuda de Deus nós faremos. Bezrat Hashem. Amém? E também quando você quer dar glórias a Deus, você quer dizer, nossa, graças a Deus. É Baruch Hashem. Baruch Hashem. Amém? Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde, que essas palavras iluminem a alma, a tua alma, iluminem o teu coração, que você entenda que a coisa mais importante que você pode fazer é passar tempo lendo sabedoria, a conhecer. Conheçamos e prossigamos, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Beijo na alma, uma boa noite, um bom descanso, amo vocês. E em breve tenho surpresas, mais lives maravilhosas com pessoas incríveis. Segunda-feira de manhã, Bezrat Hashem, né, Lu? Segunda-feira de manhã, outra aula. É a Parashá da semana, o texto da semana. Beijo na alma, vou entrar aqui para ver quem tava comigo até agora, do início até o fim. Lu, você tava do início ao fim, menina, parabéns. Vive Tramontino também. Ednamar Galvão, João Luiz, Divina Rosa de Freitas, Ramira, querida. Ramira, você vai estar em Israel comigo ano que vem, né? Esse ano você não pode, mas ano que vem ela vai estar comigo. Erna Alsleben, bem? Leben é vida em alemão. Als, toda a vida. Fátima Estela, beijo no coração de todos vocês. Shalom, shalom.